resumo dos fatos que são notícia no seu estado, no Brasil e no mundo. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Covid-19 no Maranhão, 5 mortes em 24 horas e quase 500 infectados. Estado poderá adotar plano C se população não cumprir isolamento social. Demissões em massa atinge bares e restaurantes de São Luís. Internos do sistema prisional iniciam confecção de 1 milhão de máscaras de proteção. Ferryboats passam a operar com novos horários a partir de hoje. Está no ar o Jornal Central desta terça-feira, dia 14 de abril de 2020. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Compromisso com a imparcialidade. Tempo e temperatura. Tereza Cristina. Nesta terça tem muitas nuvens e instabilidade em boa parte do Maranhão com alerta para temporais. Chove durante todo o dia e a noite nas cidades de São Luís, Imperatriz, Santa Inês, Açailândia e em Caxias. Na cidade de Barra do Corda tem chuva a qualquer hora com possibilidade de tempestades à tarde. A máxima hoje é de 27 graus em Grajaú, 28 em Açailândia, Barra do Corda e Caxias. Em São Luís a máxima pode chegar aos 29 graus. Máxima de 30 nas cidades de Imperatriz e Santa Inês. Coronavírus. O Maranhão já tem mais de 30 mortes registradas por Covid-19. Já são quase 500 casos confirmados da doença em mais de 20 cidades. De volta, a repórter Tereza Cristina com mais informações sobre o último boletim da Secretaria de Estado da Saúde. Nesta segunda-feira, o governo do Maranhão registrou mais 5 mortes pelo novo coronavírus. Agora, no total, o estado contabiliza 32 mortes por Covid-19. O número de casos confirmados também subiu e já são 478 em 22 cidades do Maranhão. As 5 novas mortes pela doença foram registradas em São Luís. Ficar em casa é importante porque, segundo as autoridades de saúde, é a única maneira mais eficaz no momento para frear o aumento repentino no número de casos, o que poderia causar um colapso no sistema de saúde pela falta de leitos e de unidades de terapia intensiva. São Luís possui 4 locais específicos para fazer o teste de identificação do coronavírus. São as UPAs do Araçagi, do Itaquibacanga, do Vinhais e da Cidade Operária. Em outras cidades do Maranhão, os hospitais regionais fazem a coleta para os exames. Central de Notícias de São Luís, Tereza Cristina. O secretário de Estado da Saúde do Maranhão, Carlos Lula, lamentou o grande movimento nas ruas de São Luís, epicentro da doença no estado. O secretário falou ainda de um plano C, caso as pessoas não cumpram o isolamento social. Repórter Joelson Braga. Eu conversei com o secretário de Estado da Saúde para saber detalhes das novas ações que o Maranhão vem adotando no enfrentamento da pandemia. Carlos Lula falou sobre centro de testagem, isolamento domiciliar e até de um plano C. Secretário, agora quanto ao isolamento, a gente está acompanhando aí pelo noticiário nacional que São Paulo, desejaria ter um isolamento na casa de 70%, 74%, mas isso não está chegando a cerca de 50%. E no Maranhão, qual é a nossa realidade sobre o isolamento? Bem, infelizmente a gente está com um isolamento muito abaixo do esperado. Esse isolamento é medido por uma plataforma do Google e ele está aqui pouco acima de 50%. Em pelo menos mais 20% da sociedade a gente tem um número muito grande de pessoas ainda transitando e andando como se nada tivesse acontecido. E tudo mudou, O ponto é esse. Em um cenário mais grave, caso a curva de contágio cresça de maneira mais acelerada, o secretário fala em um plano C, que seria usar o estacionamento do Multicenter Sebrae para improvisar um grande hospital. A gente já abriu leito no Hospital Genésio Rego, já abriu leito no Hospital de Cuidados Intensivos, a gente abriu leitos no interior do estado, a gente abriu leitos no Hospital Carlos Macieiro. Além desses leitos, e a gente olhando a proporção do número de casos que se acometem todos os dias aqui na ilha, a gente tem a necessidade de criar mais leitos para exatamente poder passar por mais junho. O plano C, que a gente nunca havia colocado ainda para andar, mas talvez nos próximos dias tenhamos de nos preparar para termos um hospital de campanha. E aí teríamos um grande hospital no Multicenter Sebrae com mais de 200 leitos.
Na linha de frente de combate à doença, o Maranhão já tem mais de 60 profissionais de saúde que testaram positivo para a Covid-19. Repórter Taliana Luiz. Segundo a Secretaria de Estado da Saúde, o Maranhão possui 64 profissionais da área da saúde que testaram positivo para a Covid-19. Os servidores infectados trabalham em hospitais da rede estadual e estão afastados das suas atividades. No último domingo, uma servidora morreu por complicações da doença. Maria Madalena Barbosa Souza, de 61 anos, trabalhava na UPA do Vinhais e no Hospital Socorrão 1 em São Luís. Ela estava afastada do trabalho desde o dia 20 de março, após apresentar os sintomas da Covid-19. Por conta do risco de contaminação causado pelo contato com pacientes com suspeita de infecção pelo coronavírus, a Secretaria destinou atendimento exclusivo para os servidores da área da saúde no Centro de Testagem da Beira-Mar, em São Luís. O local funciona de segunda a sexta-feira durante o dia e tem capacidade para realizar até 250 coletas diárias. Central de Notícias, de São Luís, Taliana Luiz. No próximo bloco, internos do sistema prisional do Maranhão iniciam confecção de 1 milhão de máscaras de proteção. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Às vezes a gente se pergunta: de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo, a gente já sabe. Vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza: se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Além do crescimento de casos da Covid-19, o Maranhão está tendo que enfrentar outra batalha na saúde contra um subtipo da influenza, o H1N1. Com os mesmos sintomas das outras versões do vírus, como febre alta, mal-estar, dor de cabeça, espirros e tosse, a gripe já contaminou 41 pessoas no estado, com 4 mortes já confirmadas pela doença. A forma mais eficiente de se prevenir é tomando a vacina contra a influenza, que está com sua campanha em vigência para grupos de risco. Coronavírus. Na cidade de Buriticupu, a polícia e a vigilância sanitária está tendo que fiscalizar o comércio para garantir o cumprimento do isolamento social e evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Repórter Dalciana Castro. Para proteger grupos vulneráveis durante a pandemia do novo coronavírus, como idosos, moradores de rua e pessoas com deficiência, o governo federal lançou nesta segunda-feira o programa Brasil Acolhedor, no Palácio do Planalto. A presidente do conselho do programa, a primeira-dama Michele Bolsonaro, defendeu ações filantrópicas para minimizar os efeitos da crise. Com o lançamento do projeto Brasil Acolhedor, com o governo federal e a união com a sociedade civil, nós reafirmamos o nosso compromisso de não deixar ninguém para trás. E para vencermos, precisamos permanecer no caminho do acolhimento, do voluntariado e do amor. O projeto recolhe doações de bens como cestas básicas e
itens de higiene pessoal e busca unir a sociedade civil e a iniciativa privada em ações voluntárias para pessoas idosas em situação de vulnerabilidade ou que vivam em asilos, pessoas com deficiência atendidas por entidades da sociedade civil e a população em situação de rua. As contribuições ao projeto e o cadastro de organizações podem ser realizadas na página transformabrasil.com.br e na plataforma patriavoluntaria.org. De Brasília, Luciana Castro. O governador Flávio Dino anunciou a chegada de 107 respiradores ao Maranhão nos próximos dias. Os aparelhos foram comprados na China por meio de doações de empresários que se uniram ao governo do estado para ajudar no combate ao Covid-19. Os equipamentos que já chegaram em São Paulo serão destinados a pacientes com vírus instalados em hospitais públicos. Além destes, o Maranhão deve receber mais 80 até o dia 20 de abril, junto com mais de 200 mil máscaras. E os internos do sistema prisional já iniciaram a confecção de 1 milhão de máscaras de proteção. Quem tem as informações sobre esse assunto é o repórter Noel Soares. Internos de 3 unidades prisionais do Complexo Penitenciário São Luís iniciaram a produção de milhares de máscaras de proteção em TNT. A confecção se organiza entre corte, costura e acabamento. De acordo com o secretário da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, SEAP, Murilo Andrade, o momento é de unir esforços em prol da população maranhense. Estamos fazendo cerca de 10 mil máscaras diárias por 190 presos. Passaremos na próxima semana a produzir cerca de 20 mil máscaras diárias para tentar ajudar nesta pandemia do Covid-19. Também por determinação do governador, passaremos a fabricar máscaras de pano para também atender a população. E para a gente, sistema prisional, é com grande satisfação que a gente vem fazendo isso. Há uma satisfação muito grande por parte dos presos, porque eles sabem que estão ajudando a sociedade de uma forma geral. E é isso, demonstrar que o preso está aí para ajudar a população é o nosso lema. E agora, nesse momento difícil, eles estão ajudando e apoiando aí o governo e a sociedade a passar por esse momento difícil. Além das máscaras, a SEAP está adequando um local com 158 máquinas para a produção de jalecos, toucas, sapatilhas descartáveis de proteção e protetor facial. A meta do governo do Maranhão é confeccionar 2 milhões de máscaras, utilizando vários métodos, desde a mão de obra de internos, confecção feitas por pequenas empresas e também um edital que será elaborado para a participação de costureiros e costureiras. De São Luís, Noel Soares. Em instantes aqui no Jornal Central, ferryboats passam a operar com novos horários a partir de hoje. E ainda, as demissões em massas em bares e restaurantes de São Luís. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. O que o país deve escolher agora? A vida ou a economia? Os dois. Um não vive sem o outro. O mundo está mostrando isso para o Brasil. Olhe o caso de Milão, na Itália. Quando a cidade estava no mesmo estágio do coronavírus que estamos hoje, eles optaram por não fazer isolamento. Ao contrário, fizeram uma campanha de incentivo. Milão não pode parar. As pessoas foram às ruas, as escolas abriram, os negócios não fecharam. Depois de 2 semanas, a conta chegou. O coronavírus se espalhou de forma agressiva por toda a região. Famílias perderam seus avós, seus pais, seus filhos. O coronavírus não pergunta a idade. Hoje por lá não tem ninguém contando lucros e o governo continua contando os corpos. Por ter adiado o isolamento, a quarentena em toda a Itália vai custar muito mais tempo, muito mais dinheiro. Não respeitar o isolamento matou um número muito maior de pessoas e dizimou a economia. Agora estamos aqui para decidir qual caminho seguir. Podemos aprender com os erros da Itália, da Espanha e dos Estados Unidos e começar desde já o isolamento de todos, preservando milhares de vidas e a nossa economia. Ou podemos voltar para as ruas e levar o Brasil ao colapso e às mortes.
Nós preferimos manter as pessoas e a economia vivas. Afinal, para que deveria servir a economia, se não para o bem-estar das pessoas? Fique em casa. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Serviços e utilidade pública. A partir desta terça-feira, o serviço aquaviário de ferry-boat vai passar a operar com novos horários. Serão realizados diariamente 8 viagens, 4 no sentido do terminal da Ponta da Espera Cujupe e outras 4 no sentido inverso. As viagens no sentido terminal da Ponta da Espera Cujupe serão nos horários das 5, das 8, 15 horas e 18 horas. Já no sentido Cujupe, terminal da Ponta da Espera, os novos horários disponibilizados são 7h30, 10h30, 17h30 e 20h30. A nova mudança é mais uma medida do governo do Maranhão para tentar minimizar os efeitos e a propagação do novo coronavírus. Coronavírus. O Maranhão ocupa o 2º lugar no ranking nacional em transparência dos dados sobre o novo coronavírus. Vamos saber exatamente o que isso significa na matéria de Kessia Carvalho. O resultado foi divulgado pela Open Knowledge Brasil, organização da sociedade civil sem fins lucrativos e apartidária, responsável por fazer avaliações semanais quanto ao conteúdo, formato e nível de detalhamento das informações divulgadas pelas 27 unidades federativas do Brasil. Até o momento, a organização já realizou 2 levantamentos. No primeiro deles, o Maranhão ocupava a posição de número 6 e uma semana depois já estava na vice-liderança do ranking, abaixo somente do estado de Pernambuco. Um dos motivos que fizeram o Maranhão subir no ranking foi a criação de um painel de visualização. Com isso, segundo a organização, o estado passou a tornar pública as bases de dados que embasam os gráficos apresentados nos boletins epidemiológicos, proporcionando à população noções sobre o avanço da doença, principal grupo infectado, faixa etária e a estrutura montada para oferecer tratamento aos doentes. Reportagem Kessia Carvalho. País com mais brasileiros na Europa, Portugal, se defende do coronavírus e se torna um exemplo para o resto do mundo de como controlar a doença. Da região, o nosso correspondente especial, Regis Oliveira. Desde fevereiro, com a expansão dos casos na Europa, que os portugueses já viam com certo receio a chegada do Covid-19 em território português. Portugal hoje está numa situação muito confortável se confrontado com os outros países, sobretudo com a Espanha, que é o país que faz fronteira com Portugal. Já foram apresentados vários fatores que justificam o fato de Portugal ter um índice tão baixo de letalidade e também do número de casos, sejam os casos confirmados ou os óbitos por conta do Covid-19. Um deles é justamente este, de Portugal ter uma única fronteira terrestre com a Espanha, o que facilitou o fechamento da fronteira. Apesar disto, é importante também frisar que até o momento em que os primeiros casos surgiram em Portugal, esse acesso ainda estava acontecendo. Havia uma restrição, mas não havia um fechamento total das fronteiras. No momento, Portugal já tem esse fechamento em relação à Espanha. E o acesso por via aérea foi feito pouco depois. Hoje em dia, somente voos estratégicos para transporte de insumos, mercadorias, que estão ocorrendo com mais frequência. Agora, também tem outros fatores que foram decisivos, como, por exemplo, o envolvimento da população portuguesa. Os portugueses, desde cedo, começaram a respeitar e até a praticar, sem que o governo exigisse ou recomendasse a princípio o isolamento social. Tanto é que muitas escolas já tinham encerrado as atividades mesmo antes do decreto de estado de emergência. Regis Costa de Oliveira, de Lisboa, Portugal, para a Central de Notícias. O impacto econômico do novo coronavírus atingiu com força o setor de bares e restaurantes em São Luís. Nesta segunda-feira, houve restaurante, por exemplo, informando a demissão de 70 funcionários, desde que o distanciamento social foi imposto.
Outros restaurantes já anunciaram o mesmo. A alternativa de migrar para vendas em delivery não foi suficiente para manter o negócio com a mesma força, devido à alta concorrência que surgiu nesse setor. Até o momento, o sindicato do setor está contabilizando a quantidade de demissões. Mesmo assim, o momento é de buscar alternativas para evitar mais perdas. A demissão tem sido a última opção. Você confere no próximo bloco, concluída a operação de retirada de óleo de navio encalhado no litoral do Maranhão. Estamos apresentando Jornal Central. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. Às vezes a gente se pergunta: de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo, a gente já sabe. Vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria. Mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza: se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. O governo do Maranhão informa: devido à pandemia do novo coronavírus e ao crescimento de novos casos da doença no Brasil, é necessário que todos tenham consciência da gravidade do problema e tomem medidas urgentes para evitar que o vírus se alastre em nosso estado. Se você apresenta sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias obrigatoriamente. O isolamento deve ser imediato, pois reduz o risco de contágio e faz a diferença no controle do vírus. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse ma.gov.br/coronavírus. Governo do Maranhão. Voltamos a apresentar Jornal Central. Jornal Central. Foi finalizada a operação de retirada e destinação do óleo combustível do navio estelar Banner encalhado na Baía de São Marcos, no Maranhão, desde o dia 26 de fevereiro. Segundo a Marinha, a última etapa da transferência de combustível foi encerrada na tarde do dia 12 de abril. As empresas envolvidas, autoridades marítima e ambiental, prosseguem com a análise dos planos de salvatagem para as próximas fases, de forma a minimizar os riscos envolvidos na remoção da carga e reflutuação do navio. Política. Em Brasília, a Câmara dos Deputados aprova socorro emergencial a estados e municípios. O nosso correspondente na capital federal, Paulo Otaran, tem as informações. O plenário da Câmara ignorou as sugestões do pacote emergencial original do governo e aprovou nesta segunda-feira à noite o projeto de socorro aos estados na crise do coronavírus do jeito que quis. A versão original foi desidratada pelas bancadas de oposição e faltou forças ao governo para reagir. Foram 471 votos a 70. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, disse que o pensamento do Legislativo é fruto de acordo com a maioria do plenário, que preferiu seguir o entendimento das lideranças, ao invés de concordar com o governo. Se a arrecadação era 100, caiu para 70, o governo recompõe 30. Se daqui a 4 meses a arrecadação era 100 e foi 100, o governo não precisa dar R$1. Ninguém está querendo que o governo dê a mais do que foi a arrecadação nominal. A gente precisa, e o único ente que tem condição de fazer isso é o governo federal. A proposta agora vai para o Senado. Existe inclusive uma orientação já passada ainda nesta segunda-feira pela equipe econômica ao Palácio para que use a sessão do Congresso para vetar o que foi acordado, a revelia do interesse econômico do governo. O deputado-major Vitor Hugo deixou isso muito claro. A gente entende a ideia dos líderes de votar, o governo votaria a favor se
o critério de distribuição tivesse sido mais alinhado com aquilo que o governo entendia que era melhor, proporcional à população de cada ente federativo. O que diferencia o que foi aprovado do que havia sido proposto é o critério de distribuição dos recursos. Os congressistas entendem que o governo propõe valores que ficam muito aquém daquilo que os governos estaduais precisam. Por sua vez, o governo propunha a transferência em valores fixos e não calculada com base na perda da arrecadação do ICMS. De Brasília, Paulo Otaran. Programa une empresários e sociedade na proteção a idosos, moradores de rua e pessoas com deficiência durante a pandemia em todo o país. Repórter Luciana Castro. Para proteger grupos vulneráveis durante a pandemia do novo coronavírus, como idosos, moradores de rua e pessoas com deficiência, o governo federal lançou nesta segunda-feira o programa Brasil Acolhedor, no Palácio do Planalto. A presidente do conselho do programa, a primeira-dama Michele Bolsonaro, defendeu ações filantrópicas para minimizar os efeitos da crise. Com o lançamento do projeto Brasil Acolhedor, com o governo federal e a união com a sociedade civil, nós reafirmamos o nosso compromisso de não deixar ninguém para trás. E para vencermos, precisamos permanecer no caminho do acolhimento, do voluntariado e do amor. O projeto recolhe doações de bens como cestas básicas e itens de higiene pessoal e busca unir a sociedade civil e a iniciativa privada em ações voluntárias para pessoas idosas em situação de vulnerabilidade ou que vivam em asilos, pessoas com deficiência atendidas por entidades da sociedade civil e a população em situação de rua. As contribuições ao projeto e o cadastro de organizações podem ser realizadas na página transformabrasil.com.br e na plataforma patriavoluntaria.org. De Brasília, Luciana Castro. Ministério da Saúde disponibiliza número de WhatsApp para combater as fake news. Repórter Luciano Barroso. Para combater as fake news sobre saúde, o Ministério da Saúde está disponibilizando o número de WhatsApp para envio de mensagens da população. Vale destacar que o canal não será um saque ou tira dúvidas dos usuários, mas um espaço exclusivo para receber informações virais que serão apuradas pelas áreas técnicas e respondidas oficialmente se são verdade ou mentira. Então, funciona assim. Qualquer cidadão poderá enviar gratuitamente mensagens com imagens ou textos que tenha recebido nas redes sociais para confirmar se a informação procede antes de continuar compartilhando. O número é 61 992 89 4640. Vamos lá? 61 992 89 4640. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Luciano Barroso. O Jornal Central é uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Não esqueça de acessar o maior portal de notícias do Maranhão, centraldenoticias.radio.br. A técnica do Jornal Central é de James Chaves. A apresentação de hoje foi de Humberto Fernandes. Estaremos de volta amanhã, nesse mesmo horário, aqui na sua emissora. Acabamos de apresentar Jornal Central. Credibilidade e profissionalismo. Jornal Central. Jornal Central. Jornal Central. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Jornal Central. Oferecimento Sebrae. Empreendedorismo que transforma. O governo do Maranhão informa. Devido à pandemia do novo coronavírus e ao crescimento de novos casos da doença no Brasil, é necessário que todos tenham consciência da gravidade do problema e tomem medidas urgentes para evitar que o vírus se alastre em nosso estado. Se você apresenta sintomas de gripe, fique em casa por 14 dias obrigatoriamente. O isolamento deve ser imediato, pois reduz o risco de contágio e faz a diferença no controle do vírus. Dúvidas? Ligue 136 ou acesse na.gov.br/coronavírus. Governo do Maranhão. Às vezes a gente se pergunta, de onde vem essa força capaz de mover um país? No fundo a gente já sabe, vem de quem levanta cedo, arregaça as mangas e faz acontecer. Fácil? Ninguém disse que seria.
mas a gente supera. Afinal, ninguém melhor que um empreendedor para entender que é preciso algum sacrifício para seguir em frente e realizar. Mas e aí? Vai melhorar lá na frente? É para isso que a gente tá aqui. É nisso que a gente acredita. No trabalho, na soma dos esforços e principalmente em um país com mais liberdade para quem quer empreender e produzir mais. Vem crescer junto, porque de uma coisa você pode ter certeza. Se um Brasil mais forte depende de todos nós, estamos prontos. Pode contar com a força do Sebrae para fazer mais, inovar mais, apoiar e trabalhar junto para construir um novo país. Sebrae, a força do empreendedor brasileiro.